Olá, eu sou a Jaque Etzen e junto com a Comparsaria das Façanhas do Espaço Livre Biguá e do grupo Realejo em Cena, aqui de Guaíba, Rio Grande do Sul, nos propomos a pesquisar, entender, aprimorar, treinar e conhecer as possibilidades de ligar pontos destas duas linguagens tão fortes e enraizadas no mundo, que é o teatro do oprimido, de Augusto Boal, e a palhaçaria. Neste vídeo vocês vão ver alguns trechos de bate-papos que tivemos com pessoas generosas que puderam colocar para a gente seus pontos de vista em relação a essas linguagens, alguns trechos de treinamento que fizemos de jogos e exercícios de Boal e um pouco do que absorvemos destas conversas para encontrar as convergências. Eu sou a Déia Alencar, sou multiplicadora do Teatro do Oprimido aqui na cidade de Guaíba, junto com a Arachane. E sobre as conversas, que a gente teve através dessa pesquisa do Teatro do Oprimido, junto com a palhaçaria, nos fez refletir muito sobre a democratização da arte e as questões sociais. Uma das propostas legais da pesquisa, começa que a pesquisa já é uma coisa muito interessante dela ter recebido esse fomento, Se fala tão pouco, em editais voltados para pesquisa, tudo muito espetacular, sempre se quer um produto pronto, tá se esperando um espetáculo, uma mostra, um festival, uma tarde de apresentação, mas sempre se fala num produto fechado, assim, e a pesquisa ela fica carente, se fazer arte já é uma coisa marginal, tu fazer pesquisa em arte é marginal do marginal, assim, porque tu acaba, embora todo o trabalho artístico ele acaba sendo um trabalho de pesquisa em si, mas também com o objetivo de entregar algo, já tu recebeu fomento para tu pesquisar, e entregar uma parte do caminho andado, não um resultado final, isso é muito raro de se ver, e é uma coisa que a gente gostaria de ver muito mais acontecendo, e ficou muito feliz quando a gente foi convidado para isso. O brincar, o bom humor, essa leveza que a arte do palhaço traz, ela é muito importante, para a gente refletir sobre as opressões também que são trazidas para dentro do teatro do oprimido. E essas duas linguagens, elas possibilitam também a ampliação da expressão e também esse contato direto com o público. O contato ativo e direto com o público. No trabalho, da palhaçaria, tu já tem esse dado da improvisação e do fazer de uma escassez uma chuva, sabe? De coisas, assim. Eu não tenho um lugar, é só esse cubículo. De eu fazer este cubículo, o desafio do menos... a grande sacada, sabe? Quando tu mergulha nesse desafio, no que tu não tem, é que tu pode tirar uma grande genialidade. Para mim, o Boal, ele é um dos maiores mestres de didática de ensino de arte do mundo, de todos os tempos. Para mim, o Boal, ele é sensacional. E eu, enquanto formador de palhaço, basicamente, eu vou dizer para você que 50% da concepção didática, ou seja, a arte de ensinar, é baseada em Boal. Ele fazia o pessoal achar sempre que era possível, Ele falava também da explosão de ideias, assim, Então, traz todas as ideias e depois tu vai recortando, vai tirando, Mas se tu se trancar, não vai surgir nada, E assim, os jogos, as brincadeiras, faziam a gente rir de si mesmo, assim, sem a gente ficar ofendido, E isso também eu acho que tem uma relação com o palhaço, Todos os princípios que tanto o Boal quanto o Paulo Freire abordam são questões que eles estão falando de ser humano, estão falando de humanidade, estão falando de um sonho, de uma esperança de um lugar melhor, assim, para se viver, mais democrático.
Uma das etapas da nossa pesquisa é estudar fisicamente alguns jogos e exercícios propostos por Boal. Ele diz que na batalha do corpo contra o mundo, os nossos sentidos sofrem e acabamos sentindo muito pouco daquilo que tocamos, escutando muito pouco daquilo que ouvimos e vendo muito pouco daquilo que olhamos. Boal, então, nesse sentido, foi que escolheu exercícios e jogos focados na desespecialização e os dividiu em 5 categorias: sentir tudo que se toca, escutar tudo que se ouve, ativando os vários sentidos, ver tudo que se olha e, por fim, a memória dos sentidos. Isso é legal brincar com as crianças. As crianças vão se divertir brincando. Dá até pra inventar outros comandos. Dá. Buzina. Isso, bota na cabeça. Bé, muito bom. A gente foi chamado a princípio para tomar conta da parte tecnológica, né, a fazer esses links das reuniões, né, estabelecer por qual plataforma a gente ia fazer, né, manter o ritmo das reuniões ali, né, dentro dessas plataformas que a gente está se habituando a usar, e também colaborar com perguntas, né, com perguntas nessa investigação, né, de cada uma das pessoas que a gente teve a chance de conversar. De que maneira as técnicas do teatro do oprimido poderiam contribuir para o aperfeiçoamento de palhaços e palhaças, para treinamento e tal, os jogos. Mas depois a gente também foi pensando que a palhaçaria e todos os seus conceitos, né, da palhaçaria, que são universais, da questão do humor, do riso, da leveza, também pode contribuir para as questões de opressão. O teatro do oprimido tu consegue relacionar com qualquer coisa no universo, no mundo, tu consegue relacionar, né? Se tu quiser falar de teatro do oprimido e as plantas carnívoras e as plantas que não são carnívoras, é capaz de conseguir falar, sabe? Porque o cara fala disso, né? Das relações de opressão. O teatro do oprimido, eles trabalhando uma linguagem muito própria, que é a linguagem do teatro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, né? Boal não trabalhou a arte da palhaçaria, né? Palhaço é uma coisa, teatro é outra coisa. São artes de cena, né? Artes cênicas, mas que têm as suas especificidades. Mas o que eu achei muito interessante, né, nessa pesquisa que a gente fez, assim, eu nunca imaginava, sabe, assim, quando eu te conheci, que tu levava alguns jogos, né, que tu trazia e a gente sentia, né, aquela coisa da brincadeira, que é muito bom.
Eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a perceber assim, gente, olha só que legal, isso também pode servir, né? E assim, eu acho que tanto os jogos do Boal para a palhaçaria são ótimos, assim como a gente pensou assim, vamos ver alguns, a gente viu que todos. Então, creio também que os jogos da palhaçaria também servem muito para o teatro do oprimido. Interessante essa experiência do clown no teatro do oprimido, porque eu acho que se tem alguma coisa endurecida, às vezes mais difícil, eu acho que o clown vem iluminar. Tudo é jogo, né? A aprendizagem coletiva, ela só se dá no jogo, né? E o teatro do oprimido propõe o quê? O jogo, né? E o palhaço precisa jogar para que ele exista. Boal dizia que um movimento corporal é um pensamento. Um pensamento também se revela corporalmente. As ideias, as imagens mentais, as emoções também se exprimem fisicamente. Aqui no livro do Boal, Jogos para Atores e Não Atores, ele diz o seguinte: dentre todos os sentidos, a visão é o mais monopolizador. Porque somos capazes de ver, não nos preocupamos em sentir o mundo exterior através dos demais sentidos, que ficam adormecidos ou atrofiados. Então, o exercício que a gente vai fazer agora se chama Floresta de Sons e tem justamente esse objetivo de desenvolver os outros sentidos e a nossa capacidade de perceber o mundo exterior sem a visão. Trabalha com uma autossugestão, né? Nesse sentido de se sugerir, de fazer mais, botar o corpo executando e trabalhando a memória para trazer no corpo, né? Isso. Esse sentido, né? Olha, ele fala assim, pequenos movimentos das partes do corpo, ó, que devem acompanhar a memória, ó. Finalmente, sua chegada na sala em questão, o que viram primeiro, que vós ouviram primeiro, uma descrição sensorial da sala, com todos os detalhes possíveis. Agora, onde estão? Ao lado de quem? Faz com que a gente desperte outros sentidos que às vezes a gente nunca percebe. A gente passa Na assim... rotina do dia a dia, não... O dia a dia a gente não enxerga, assim, né? A gente às vezes não consegue enxergar as coisas, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue sentir nem o cheiro, às vezes, das coisas, porque tá tudo muito, né? Tudo muito no racional e os sentidos vão se... E isso também, pro palhaço, é muito importante, né? Porque esse sentir que o palhaço tá no palco para passar, ele precisa fazer nele primeiro. Não é um fim, né? Porque é uma pesquisa. A pesquisa a gente sempre... tem para onde ir, né? Tem mais coisas para acrescentar. Então ele é um ponto da onde a gente chegou até esse momento, não que a gente vai acabar ali. É isso aí, a gente torce para que muitas pessoas tenham, né, acesso a esse material que é a conclusão dessa etapa da pesquisa, né, para que eles talvez conversando entre si, com a gente, percebam outras convergências, outras conversas entre a palhaçaria e o teatro do oprimido e venham entrar em contato com a gente e a gente poder achar outros braços dessa pesquisa que é muito instigante, assim. Um clima leve para os alunos, né? Porque ele sabia usar o bom humor, né? Ele era... Eu achava ele muito engraçado, assim, né? E as pessoas estavam falando daquilo ali e ele... sabe, a condução dele era muito boa nesse sentido, assim, né? O modo da gente estar à vontade, de fato, porque não era uma busca de performance virtuose, era um contato que era o principal. Tem uma alegria da descoberta e tem uma alegria de ver o outro que nunca fez teatro na vida subir em cena e resolver aquele problema, ou pelo menos tentar resolver, né, de forma tão criativa. Isso traz uma coisa para cima, né? Da gente, humano, pequeno, com umas questões sociais mesmo, que estão ao nosso entorno, né? E o palhaço traz essa chave para mim. O palhaço,
educador, né? Ele é um construtor de campos de reflexão sobre a vida que a gente vive, do social, e como é que a gente faz para estar melhor juntos. Il transporte parfois l'image. E os clowns, eles podiam botar na imagem. Dans des sphères magiques, botar a imagem nas esferas mágicas. Dans des sphères extraordinaires. Incrível. Ils sont capables de tout. Eles são capazes de fazer tudo. Mais même si les spectateurs e mesmo se o público ne peut pas refaire ces mêmes choses, não pode fazer a mesma coisa, ils comprennent eles podem entender qu'il faut jamais s'arrêter de penser. Nunca tem como parar de pensar. Jamais s'arrêter de faire, que tout est nunca possible. Tem como pensar de fazer, nunca tem como parar de fazer, tudo é possível. Porque todos os dois lidam com o cotidiano, lidam com o dia a dia, lidam com a política. Não tem como você ser palhaço sem estar ligado à política, ao sofrimento, ao riso. Para a gente foi muito gratificante poder participar dessa pesquisa, poder se aproximar e falar dessas duas linguagens, né, da palhaçaria e do teatro do oprimido, e principalmente poder levar isso para as outras pessoas num momento tão obscuro quanto esse que a gente está vivendo, né? E isso foi feito através das redes sociais e também através do nosso livreto, né, que é um compilado de tudo que a gente foi trilhando ao longo dessa pesquisa. Se a gente fosse falar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, né, no decorrer dessa trajetória da pesquisa, eu acho que já ia dar um documentário à parte, assim, né? Porque com a nossa visão de quem não é nem da palhaçaria, nem do teatro do oprimido, né, tudo era muito novo pra gente, assim, a gente já tinha uma base, né, do teatro do oprimido, de ler, de acompanhar o trabalho da Comparsaria das Façanhas, né, com o teatro de fato, mas, assim, aprofundamento a gente não tinha, né, e essas conversas que a gente conseguiu participar, né, foram diversas conversas no decorrer do projeto, abriu várias janelas, assim, né, na nossa... para a nossa pesquisa como grupo, né, porque o grupo da gente, o grupo Realejo em Cena, ele é basicamente um grupo de pesquisa, né, então toda a informação que chega aqui, ela de alguma forma acaba sendo absorvida, né, e de alguma forma vai retornar, né, em algum outro trabalho. O final desse projeto, né, que é esse documentário e é o livreto, como a Aline falou, né, eu estou chamando de livrista, que é uma mistura de livro com revista, né, vai ser um compilado de textos muito legais das pessoas que participaram das entrevistas com a gente. Alguns colaboraram com textos, outros a gente criou, né, e é um tijolinho nessa construção, assim, né, que a gente está colocando e está muito feliz com o resultado. O que podemos dizer sobre essa pesquisa é que ela não nos trouxe conclusões fechadas e absolutas. A experiência nos fez querer ainda mais aguçar a sensibilidade para a vida, fomentar a nossa capacidade de criar, de sermos inventivos, com soluções para lidar com as nossas aflições. Seja na luta incansável do teatro do oprimido contra as opressões, embora muitas vezes nós possamos nos descobrir opressores, seja na inacabável esperança e otimismo de palhaças e palhaços, com sua incrível capacidade de resiliência para levantar de todos os tombos que a vida nos dá. A gente agradece quem nos acompanhou até aqui, a pesquisa não acaba e a gente continua conversando. Obrigada, abraços e beijos.